na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje é um culto de ceia. Isso é um privilégio poder participar da mesa do Senhor. Isso é marcante para o cristão, né, pastora? Poder participar sem medo, sem culpa da mesa do Senhor. Amém. Bom, isso quem nos proporciona é o próprio Espírito Santo. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 13. Amém, filhos? Amém. Alguém ajude a Andresa, por gentileza. Isso. Andressa, não tem lugar? Vocês irão descobrir por que Paulo não acordou assim, por exemplo, filósofo ou iluminado, e ele quis exclusivamente falar do amor, assim como um mero detalhe. Não, irmão, esse texto aqui nós iremos descobrir o porquê que Paulo toca nesse assunto a respeito da supremacia do amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, o meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Amém. Queridos, vamos entender por que Paulo, o apóstolo Paulo, ele destaca esse capítulo só falando a respeito do amor. Vamos entender. Igreja sempre foi um palco. Igreja sempre foi um palco de muitas... Irmão, presta atenção, deixa pequeno. Deixa a bichinha passear. Igreja sempre foi um palco de discussões. Quem está chegando dentro da igreja não conhece a igreja. Não conhece os problemas internos que tem dentro de uma igreja. E a pessoa ela chega animada, ela chega motivada, ela pensa que todo mundo que está dentro da igreja é santo,
E se não mostrar a realidade para essa pessoa, ela fica desapontada com a igreja. Tem uns que até pegam traumas de igreja. Tem uns que não querem nem saber falar de igreja, independente da religião, independente do espaço. Por que Paulo, eu estou falando isso porque nós estamos num culto de ceia. E culto de ceia geralmente as igrejas usam para lavagem de roupa suja, para apontar o pecado dos outros, para indagar aquele que pecou mais ou aquele que pecou menos durante o mês. E Paulo, quando ele cita essa parte do amor, essa supremacia do amor, é porque um texto anterior, os irmãos estavam se atracando, irmãos. Os 9 dons espirituais, eles foram estabelecidos sobre a igreja de Corinto. Vamos falar um pouquinho de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade gentílica, uma cidade onde tinha muito fluxo de pedestres, uma cidade que virava 24 horas de pessoas visitando, trabalhando, porque nós bem sabemos que um lugar que tem porto, que tem praia, o assédio, a tentação, ela sempre será maior. Vocês não passaram por essa experiência, mas eu e a pastora Hélio passamos. Nós já trabalhamos em litoral e sabemos a dificuldade que é. Essa igreja, ela ficava na província da Acaia, que era a cidade de Corinto. E, pasme, irmão, o povo, Paulo aqui está falando não para a cidade. Paulo está falando para um grupo de crente a respeito do amor. Por que ele está falando isso? Lembra da anatomia do corpo, da analogia que ele faz no texto antes? Que ele começa a falar que o braço é importante, que o corpo não fica sem os olhos, sem o dedo. Por que ele está falando isso? Porque tinha gente dentro da igreja que se sentia inferior, porque tinha alguns que tinham os dons mais excelentes, mais seletivos, que era o dom da profecia, que era o dom das revelações, que era o dom da pregação. Outros tinham o dom de interpretar as línguas, e aqueles que não tinham, ficavam se sentindo inferiores. É por isso que ele vai fazer uma anatomia no capítulo 12, ele vai falar a respeito da importância de um corpo, e a importância dos membros que tem no corpo. Ele fala, por exemplo, que se um membro adoecer, todo o corpo adoece junto. Ele vai dar esse exemplo, comparando um corpo humano com o corpo de Cristo. E estava tendo muita divisão, muita confusão entre os irmãos de Corinto. Alguns estavam no pedestal e outros estavam embaixo, sofrendo. Eu não sei se vocês lembram, no capítulo 12, no capítulo 11, que é o capítulo áureo da Santa Ceia, o apóstolo Paulo, ele começa a falar do problema que havia naquelas reuniões, chamadas as festas ágapes, que eram festas da ceia do Senhor. O povo ia, cada um levava o seu prato, os ricos e aquelas panelinhas que também existem dentro das igrejas, eles ficavam no canto, comendo, bebendo os melhores vinhos, ao ponto de se embriagarem. No capítulo 11, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. E tinha outros irmãos que estariam sofrendo porque eles não tinham o que comer, e eles ficavam lá no cantinho reclamando dessas coisas. Queridos, hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão dentro de uma igreja e algumas se sentem humilhadas porque não foi o tempo certo, e Deus abençoado não chegou. E tem aquele irmão que é mais abençoado e chega todo pomposo, todo arrumado, todo cheio de si. Igrejas é isso. Igreja é assim. Não mudará. E o que nos mantém na igreja, o que nos mantém, o que nos faz ficarmos juntos, firmes, amando uns aos outros, é o amor que o Espírito Santo derrama em nós. Aleluia! O que nos mantém juntos como irmão, como igreja, como corpo,
é o amor que nós temos, mas não o amor que foi produzido em nossos corações pela graça natural. Não, foi o amor que o Espírito Santo colocou nos nossos corações. Essa igreja, ela teve um problema sério, não sei se vocês lembram disso. Mas no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a advertir, porque foi uma das igrejas que proporcionou um dos maiores escândalos. No capítulo 5, no versículo 1, o apóstolo Paulo vai começar a advertir a igreja, culpando eles de omissão. Porque tinha irmãos que o filho estava se deitando com a mulher do pai. É novidade hoje isso, irmãos? Não. Vamos lá para o texto, para vocês entenderem. Capítulo 5, da mesma carta. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso dentro da igreja, irmãos. Isso no corpo de Cristo. Essas coisas acontecem nas nossas vidas. Deixa eu concluir o versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, do desejo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Grave o negócio aqui. E isso é do corpo da igreja. Alguns irmãos, eles se vangloriavam porque os dons espirituais estavam com ele. E aqui, irmão, vai um contraponto para vocês nesta noite. Tem pessoas que falam que quando o pecado está dentro da igreja, a igreja não anda. Isso é conversa, irmãos. A igreja que mais pecou nos dias de Paulo foi essa igreja de Coríntios. Ao ponto dos irmãos fazerem os outros pecarem por escândalos. Do capítulo 6 para o capítulo 9, Paulo vai advertir, porque os irmãos daquela igreja, eles estavam pegando a carne que era sacrificada a Afrodite e comendo em casa. E eles não só faziam isso, como chamavam os outros irmãos que não tinham essa percepção, e os irmãos ficavam tudo com a mente culpada por causa disso, porque depois eles sabiam que aquela carne era carne sacrificada a demônios. A igreja do Senhor. Então essa igreja, ela era uma igreja abastecida de dons. Os 9 dons espirituais do capítulo 12 foram tudo despejados sobre a igreja de Corinto. Em compensação, essa igreja era omissa no amor. Essa igreja era uma igreja que causava divisões. No capítulo 3 nós vamos ver os grupinhos dentro da igreja, as panelinhas. Irmãos, se um dia nós chegarmos nesse ponto, Zuleika, de fazermos panela, eu quero essa panela. Eu sou o primeiro a tacar o pé nessa panela. Toda igreja que começa com panela, ela está fadada à divisão, a se enfraquecer. A liderança fica em xeque, porque termina o culto, em vez das pessoas ir orarem, vão tomar café nas suas casas,
para falar um mal do outro. Isso tem muito dentro da igreja. Quanto mais a igreja cresce, mais ela fica vulnerável. E uma das coisas da igreja de Coríntios eles eram vulneráveis nessa questão do amor. Chegou um certo ponto deles falar: olha, o meu grupo é de Apolo. E o outro fala: não, o meu grupo é melhor que é o de Cefas, que é Pedro. E outros falavam: não, o meu grupo é melhor que é o de Paulo. Aí Paulo fala: quem é Apolo? Quem é Paulo? A não ser servo do Deus que tudo fez. Aleluia. Então Paulo, com toda a sabedoria, ele levava essa igreja, porque a autoridade do apóstolo Paulo não vinha das suas habilidades, mas a autoridade do apóstolo Paulo vinha do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, quando um líder ele perde o equilíbrio espiritual, essa igreja ela vai à falência. Essa igreja ela entra em divisões. Essa igreja ela entra em questões muito fortes e chega ao ponto de até fechar. Verdade. De até se autodestruir. Nós conhecemos a história muito bem. Quando chega no capítulo 13, aí ele vai falar que tem algo muito especial do que os dons anteriores. Acompanhe comigo. Vamos falar um pouquinho da supremacia do amor. Eu mesmo posso mostrar-vos, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, ele está citando aqui um dos dons, a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Esse dom de profetizar, irmãos, não é saindo profetizando na vida do povo que as coisas irão acontecer como estão fazendo hoje. Esse dom de profetizar era o dom da palavra, profetizar através da palavra. Amém? Amém. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ele está falando de outro aqui, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele destaca o amor como aquele que é transcendente de tudo. O amor, ele ultrapassa todas as barreiras. Aleluia. Essa igreja, ela tinha tudo que uma igreja necessita. Ela tinha dinheiro, ela estava no lugar centralizado, porque era Porto, um lugar muito rico. Essa igreja era uma igreja rica, mas era uma igreja que não tinha amor. Sabe, querido, o que eu tenho visto na igreja de Cristo, transferindo para a igreja nos dias atuais? As pessoas querem mais fama do que amor. As pessoas não querem mais aprender. Chegar na igreja, aprender, serem submissas aos seus líderes. Elas não querem mais isso. Elas querem chegar na igreja e é o seguinte: elas querem fazer todas as coisas que os demais fazem. E se não deixar fazer, ela fica de biquinho. E talvez nem permaneça na igreja. Porque os dons, eles trazem algo de especial. Você se torna mais poderoso, mais espiritual. E o apóstolo Paulo está falando: está vendo tudo isso que vocês adquiriram? Não está servindo de nada. Era para a edificação da igreja, está sendo para a discórdia. Porque alguns que têm os dons que eram para edificar outros, vocês estão usando esses dons para ferir os outros. Todo mundo aqui é importante. Aí por isso que ele traz a anatomia do corpo. Porque tinha gente falando assim: olha, se eu não tenho nenhum dom, eu não sirvo para nada. Eu sou muito pequeno. Olha, o meu irmão ali, olha, ele prega bem, ele profetiza bem, o outro revela aquilo que a palavra está falando, o outro sabe interpretar as línguas. Então eu fico nesse lugar? Aonde é o meu lugar? Se sentindo inferior.
E o que estava se sentindo inferior não era acolhido por aquele que tinha os dons espirituais. Irmãos, sem vocês eu não consigo caminhar. Sem vocês o ministério Pedra Angular não vai caminhar. Porque nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Amém. Aquele que morreu por nós e ressuscitou. Glória a Deus. Aí ele fala aqui, olha, se eu tivesse tudo isso, se eu tivesse o dom de falar a língua dos homens, se eu tivesse a possibilidade de falar até a língua dos anjos, irmãos, não existe língua de anjo. Amém? Algumas igrejas têm enfatizado que algumas línguas são língua dos anjos. Não tem essa língua. Entenda bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando, se eu tivesse, mesmo que se eu tivesse o dom de falar a língua dos anjos e não tivesse amor, nada disso seria proveitoso. Porque o amor é o combustível que mantém a igreja de Cristo acesa. Glória. O amor é o combustível que vai fazer eu suportar o pastor Adalto. Glória a Deus. E o pastor Adalto me suportar. Aleluia. O amor é o combustível que vai fazer com que eu dê um suporte para a pastora e a pastora me dê um suporte. Aleluia. E esse amor aqui, queridos, não é porque amor fica muito vazio. Quando nós falamos de amor, nós falamos, meu Deus, que tipo de amor? Será que é caridade? Não. O amor que está falando aqui, nós sabemos qual que é. É o amor ágape. Não é o amor filos. Não é o amor eros. Não é. Mas é o amor incondicional. Aleluia. É aquele amor que você ama independente daquilo que o seu irmão é. Glória a Deus. Quando você ama, você não vê nos seus irmãos os defeitos. Aleluia. Os teus olhos passam a ver o seu irmão de uma forma amorosa, suportá-lo, ajudá-lo, orar por ele. Amém? Amém. Porque esse amor ágape, o amor que ele está falando aqui, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, porque só Ele tem a capacidade de derramar sobre nós esse amor verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui 4 tipos de amor. O ágape, que é o que está introduzido nesse texto. Nós temos o filos, que é o amor de irmão. Esse amor não conseguiria vencer, não conseguiria transcender, não conseguiria. Nós não manteríamos essa igreja aberta se tivesse só amor de irmão. O filos, porque irmão briga. Eu já vi irmão sair no tapa. Eu já vi irmão passar 10, 15 anos sem falar um com o outro. Eu já vi irmão fazer coisas horrendas com o outro. Se fosse amor, o eros, que é o amor conjugal, não era o suficiente. Não era o suficiente, porque é o que eu tenho visto hoje, pastora Lourdes. Hoje nós não sabemos quem se separa mais, se são os crentes ou os gentios. Se são os crentes ou os do mundo. Hoje ficou tão vulnerável essa questão de divórcio, que as pessoas estão se separando de qualquer jeito. Não há mais temor, não há mais amor. Quando não dá certo, vamos se separar, e virou moda isso dentro da igreja. Então não pode ser o eros, não, o amor eros. Porque o amor conjugal também se desgasta. Também se desgasta. E não pode ser o storge, que é o amor familiar. Porque todo esse amor, esse amor que nós citamos aqui, eles são falhos. Essa palavra amor ficou muito mercadejada nos dias atuais. Essa palavra amor, hoje as pessoas confundem amor com paixão. Quem ama mata, irmãos? Não. Tem pessoas que não matam com armas de fogo, nem com armas brancas, mas matam com palavra. Fere o princípio do ser irmão. O amor, ele é egoísta? É, irmãos? O amor é egoísta? Não.
Vamos para o texto. Essa igreja, ela era uma igreja muito cheia de si, com muitos problemas. Uma igreja totalmente carnal, menina. Uma igreja que se perdeu por causa do egoísmo. Irmão, isso é um perigo nos dias atuais. É por isso que o apóstolo Paulo fala que não é bom quando você coloca na frente de um trabalho um neófito, um novato. Porque você quer saber, irmão, se a pessoa realmente está sarada? Dá um cargo para ela. Dá um cargo para ela. Coloca ela como liderança. Aí você vai saber realmente se essa pessoa, ela está com a mente sarada. Sabe, irmão, os holofotes não são para a igreja. Quem tem que brilhar é a luz de Cristo. Aleluia. A igreja é um corpo, eu não consigo caminhar sem você, eu dependo totalmente de você. Se você não tiver sadio, eu também irei sentir. E é assim, meu irmão, para cada um de vocês, Deus deu um dom especial. Todos vocês são especiais. Até quando você acha que não faz, que não tem um chamado, ou senão que você não é preparado, eu quero falar que a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, já foi lhe derramado um dom do Espírito Santo. Aleluia. Agora, irmão, tem pessoas que elas privam dos melhores dons, elas querem, esse dom não é para edificação, não é para ajudar a igreja. Mas ela quer sempre estar em cima do pedestal, ela sempre quer estar em cima do salto. Irmão, hoje parece que hoje não é mais crente que tem dentro das igrejas, são estrelas. Eu conheço pastores que andam com segurança. Sabe, irmão, desfiles dentro de igreja, um olhando para a roupa do outro. Irmãos, nós somos de Cristo, nós não somos de Cefas, nós não somos de Apolo, nós não somos de Paulo. Quem nos resgatou foi Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Esse era um dos dons mais destacados da época. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor, irmão, ele que movimenta. Esse texto é usado muito nos casamentos, nos matrimônios. Mas a profundidade desse texto vai além de uma certa cerimônia de casamento. Porque o que prevalece no casamento é o eros, é o amor e a afeição entre homem e mulher. O amor da igreja é muito maior. O amor da igreja, ele é o amor incondicional. Não impõe condição. A partir do momento que eu impor condições para que você participe da minha vida, esse amor não presta. Não presta. Por que os casais hoje não estão superando as crises dentro do relacionamento? É porque esse amor que prevalece no meio dos casais não é o ágape. Não é o ágape. Não é o amor sacrificial. O casal, ele só consegue vencer. E aqui eu não quero ensinar, porque tem pessoas igual o pastor Adalto que já passou dessa fase. Mas o que falta em nós é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou ereto, não estou? Isso aqui, ó. A coluna. Abaixar um pouquinho aqui, ó. Isso é chamado humildade. Reconhecimento. O que falta na igreja nos dias atuais é amor.
a falta de amor de Deus tem matado a igreja. Tem muita gente na igreja doente. Elas vão com medo de não ir para o inferno. Elas vão porque se tornaram religiosas. Mas lá dentro não tem mais amor. Eu quero falar nessa noite, nesse culto tão especial, Amém. que o amor de Deus, ele venha aquecer Aleluia. os nossos corações. Glória a Deus. Amém. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha que interessante, duas coisas: trabalho social, dividir os bens, entregar todos os seus bens. Agora no Natal, nós sabemos que a maioria das empresas fazem trabalhos sociais, que isso está dentro da ética, da filosofia, eles vão num lugar, no interior, numa comunidade, e ali eles entregam, porque isso faz parte da meta da empresa. Só que o apóstolo Paulo está falando, porque ele está se referindo à igreja de Corinto, mesmo que se ele distribuísse todos os bens em favor e em prol do próximo, mas se ele não tivesse amor, ele estava fazendo isso como algo mecânico. O que tem faltado no mundo é o amor. E o que tem faltado dentro do corpo de Cristo é o amor. Nós falamos muito de amor e amamos pouco demais. É verdade. Ao ponto de não se preocupar muito com o irmão que não vem para o culto. De não ligar para ele. Por que ele não está vindo para o culto? E eu não estou falando do nosso, eu estou falando da igreja de Cristo. Mas nós somos capazes de ir na casa de um irmão, trazer uma profecia para magoá-lo, trazer uma profecia para confundi-lo. Eita, irmãos, parece que o Espírito Santo está falando comigo. Aí ele vai usar outra coisa que é muito difícil. Ele fala: ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado. Isso era uma prática romana. Aqueles que eram crucificados em madeiras, depois eles eram queimados em praça viva. O apóstolo Paulo está falando: mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso adianta. Irmão, não é bom refletir um pouco? Não é bom refletir a respeito disso? É verdade. Porque uma igreja que tinha tudo para crescer, para ser uma bênção, imagina, pastora, os 9 dons, dom de profecia, dom de sabedoria, interpretação de língua, o dom de pregar, essa igreja tinha tudo isso, mas se perdeu por falta de amor. E aqui ele vai fazer a comparação ainda no versículo 1, que me chama muita atenção. Quando ele fala aqui no versículo 1, parte B, que depois que ele fala da língua dos homens, da língua dos anjos, que não tivesse amor, ele fala que seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Isso aqui é instrumento. Ele está se referindo, fazendo uma alusão ao culto à deusa Cibele, que era uma deusa dos pagãos, que eles ficavam toda hora batendo aquele instrumento, e aquele instrumento causava pavor nas pessoas, porque batia várias vezes, insistia, mas que não valia de nada, era só barulho. E parece, irmão, que eu tenho visto tanto barulho dentro das igrejas hoje. Tem igreja que não dá nem para você entender o que está pregando, porque faz tanto barulho que você fala: meu Deus, aquilo ali é uma igreja ou é um baile funk? Irmão, barulho para nada. Se não tiver amor, é como um metal que fica batendo. Você já viu moda de triângulo?
Você passa num barzinho, tem lá aquele cara de triângulo, é aquele barulho. Então ele está fazendo uma analogia ao culto da deusa Cibele. As pessoas ficavam o tempo todo repetindo a mesma coisa, mesmo sacrifício, mas não valia de nada. Agora ele vai falar da natureza do amor. Acompanhe comigo o versículo 4. Lembre que ele está sempre falando aqui, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Quando chega no versículo 4, ele vai falar da natureza do amor. O amor é paciente. E essa palavra paciência aqui, ela tem um significado só. Não é paciência de suportar o sofrimento. Paciente aqui é suportar pessoas. Que é coisa que nós não gostamos muito. De suportar pessoas. Essa palavra no grego quer dizer hipamone, que não é a paciência de você ser paciente diante dos teus problemas. É você ser paciente de suportar o seu irmão, suportar o seu marido, suportar seus filhos. É esse tipo de paciência. Irmão, nós temos paciências mais com os outros de fora do que com os de dentro. Parece que Deus está falando comigo. Nós somos peritos nisso, de suportar mais os de fora, mas não suportamos o irmão na igreja, né? Cri-cri. O irmão tagarela, o irmão invejoso. Nós parece que não gostamos de suportar essas pessoas. Fala igual um irmão, o James, que hoje está no Nordeste. Ele falava, pastor, quando eu tiver minha igreja, pastor, eu vou te explicar como será a minha igreja. O povo será tudo quietinho, pastor. Chegarão no culto, ninguém vai fazer barulho. Aquela coisa, pastor, ele fala, irmão James, quando você abrir a tua igreja, me convida também, que eu quero participar dessa igreja. Igreja é isso, irmão, não é um correndo, é essas coisas que acontecem entre nós. Se nós não tivermos o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, nós não iremos nos suportar. Aleluia. Não iremos. Glória a Deus. Glória a Não Deus. prevaleceremos. Agora, se você abrir teu coração e fala, Espírito Santo, coloca dentro de mim o amor sacrificial, incondicional. Eu vou amar o meu irmão, eu vou amar minha casa, eu vou amar minha família, além Aleluia. daquilo que eu possa fazer. Glória a Deus. É esse amor que te levará pelos seus familiares. É esse amor que faz com que você respeite o teu cônjuge. É esse amor que faz com que você fique no meio dos seus parentes. É esse amor que faz com que você olhe diferente para as pessoas. É esse amor ágape que faz com que você não julgue, irmão. Glória a Deus. Oh, Senhor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Parece que existem pessoas matando em nome do amor. Eu vejo muito no jornal, a pessoa fala, eu matei porque amava, e se ele não podia ser meu, se ela não podia ser minha, então já executei, que é para ficar no meu monstruário. Amor não é isso. O amor não é ciumento. Tem pessoas que falam, olha, dentro do casamento uma pitadinha de ciúme acrescenta, deixa o negócio apimentado. Não. O ciúme não faz parte do amor ágape. O ciúme é destrutivo. Sim. O ciúme traz divisão. O ciúme traz contenda. Mas vamos lá, querido. Estamos no horário. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Essa palavra ufana quer dizer não se orgulha. Sabe o que é ufanar? É você virar um balão. Fica cheio de si. Eu posso. Eu faço. Eu mando. Você fica inchado, parecendo um baiacu. Inchadão, sabe? Sabe quando você está inchado de si? Isso é ufanar. É orgulho. E o orgulho é um sério candidato para levar você à falência. Verdade. Quem orgulha não dobra a coluna igual eu fiz. Estava acontecendo isso com a igreja de Corinto. Parece que
nos dias atuais tem acontecido alguma coisa semelhante. Não se ensoberbece, que é quase a mesma coisa do balão. Não se conduz, como é que fala na tua Bíblia aí, pastor? Esse não se conduz inconvenientemente? Indecência. Não se conduz com indecência. Lembra do capítulo 5? Lembra do capítulo 5 que tinha o filho tendo relações com a madrasta? Isso era na igreja, irmãos. Para você ver o que é a igreja. Às vezes nós se escandalizamos com pouca coisa, irmão. Se escandaliza porque você viu um irmão fazendo algo que você nunca tinha visto. Irmãos, eu já vi tanta coisa dentro de igreja, irmão. Tanta coisa que, graças a Deus, eu nunca me desviei por isso, não. Muito pelo contrário. Eu me fortaleci, eu já vi obreiro sair na mão. Você tem ideia? Reunião de obreiro assim, o bicho pegava e eles ficavam igual um balão, sabe, baiacu? Sair na mão. Na casa de Deus. Olha que interessante. Que bonitinho. Na casa de Deus se pegando dois obreiros e eu lá zapatando. Isso num culto de ceia. Fazia uma reunião para roupa suja. Eita, tá lembrando, né, pastor? Da risada, é? Mas vamos lá. Vamos parar. Vamos parar de se ufanar. Não procura os seus próprios interesses. O amor não procura os seus próprios interesses. Não procura. Muito pelo contrário. Não se exaspera. Sabe o que se exaspera? Fica nervoso, exaltado, perde a linha. Quando os dois estão perdendo a linha, aquele que ama fala: peraí, o culpado sou eu, hein? Sabe por que a maioria das brigas começam? Porque o culpado nunca sou eu. Nunca sou eu. O culpado sempre é a Ludmila. Sempre a Ludmila é a culpada. Eu não tenho culpa nenhuma. Aí, lógico que vai começar. Lógico. Nós estamos em busca dos nossos próprios interesses. Acabando, irmãos. Vamos lá. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Eu queria uma Bíblia viva para falar a respeito desse ressente do mal. Alguém pode me ajudar? A Zuleika tem a Bíblia viva, né? Não se exaspera, não se ressente do mal. Como que está falando a Bíblia viva? No versículo 5, ainda. Nunca é grosseiro, nem egoísta. Não é irritadiço, nem melindroso. Não guarda rancor. Eita, irmão. Parece que o apóstolo Paulo não escreveu para Coríntios, escreveu para mim, para nós. Parece que eu vivo carregando essas coisinhas assim, o egoísmo, em vez em quando o nervosinho, sabe? O amor ágape, ele quebra todas essas artimanhas. Glória a Deus. São coisas que o amor não faz, está citando aqui. Essas coisas, quem ama, não faz. Não é interesseiro, não é egoísta, não é grosso, não se comporta com meninice. Por último, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tem pessoas que não gostam de ver você feliz. Você vai compra um carro, a pessoa fala: mas em quantas parcelas? Quantas parcelas? Ih, você vai conseguir pagar isso não. Não vai conseguir pagar não. Você está aí com a Bíblia aí, um carneiro aí, não sei quanto tempo. Aí você fala que vai casar e fala: opa, não é bom você fazer isso não, porque eu casei uma vez e tive que separar. Sempre ela tem uma palavra para lhe jogar lá embaixo. Sabe, irmão, essas coisas, o amor, ele quebra todas elas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, que é o que estava acontecendo na igreja, mas regozija-se com a verdade. E a verdade aqui é a palavra, não é a minha verdade. A minha verdade não é a sua verdade. Às vezes eu conheço aquela pessoa que fala, eu falo mesmo, pastor, olha, o que me vier na mente eu falo, quero nem saber, é a verdade dela. Ela não quer saber se vai ferir o irmão, ela não quer saber se vai ferir o pai, ela não quer saber se vai ferir o amigo, mas a verdade é dela. Essa verdade aqui é a verdade de Deus. Amém? Amém. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo os dons, lembra dos dons? Do capítulo 12? Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aqui está falando da glorificação, então o que é em parte será aniquilado. Sabe o que Paulo está falando aqui? Todas essas coisas que nós almejamos e que faz mal para a nossa vida, tudo isso passará. A única coisa que prevalecerá é o amor ágape. É o amor ágape. A palavra amor é muito vazia. Nós não podemos fazer uma conjuntura e colocar tudo num pacote só. É o amor de Deus introduzido em nós que nos faz suportar muitas coisas. Quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. Quem ama, não fala mal. Quem ama, ajuda. Quem ama, muitas vezes, cede a razão para aquele que está errado. Quero chamar os pastores, pastora Dalto, pastora Evelyn, que nós iremos agora participar desta mesa maravilhosa.